Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom Adonai. Uma boa noite a todos os meus irmãos. Bruno Saraiva, Shalom. Juventude da Adonai da Sede, um abração, Shalom. Que Deus abençoe. E nós vamos entrar agora, Érica, Deus te abençoe, com a nossa segunda aula, né? E hoje vai ser 100% online, da nossa aula da Escola Bíblica, né? A nossa EBA, Escola Bíblica Adonai. Vamos orar, né? Para que o Senhor possa nos dar da sua graça e nos dar entendimento para que essa lição de hoje, essa aula, possa enriquecer os nossos conhecimentos nas Escrituras Sagradas. Lembrando aos alunos que os que fazem parte, né, da nossa escola, assistindo até o final, tá? Vão curtir, responder lá no grupo depois, para poder receber a sua pontuação de presença, tá certo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença nós nos encontramos aqui, Senhor, e queremos Te pedir, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para que a Tua palavra, a Tua revelação divina possa se manifestar através deste estudo, que tudo seja para a honra, para a glória do nome do Senhor, e que a Tua palavra, a Tua revelação divina possa trazer compreensão, nitidez à mente de muitos que estarão assistindo esta aula, para que possam, com certeza, Senhor, compreender e colocar em praticidade da maneira correta. Assim, Senhor, devemos a cada dia procurarmos estarmos engajados e alinhados com o Teu reino, com a Tua palavra, com a comunhão, com a oração, com o partir do pão. Abençoa todos nós, é o que nós Te suplicamos em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo ministre nessa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, nós estamos vendo esse estudo sobre o Sermão do Monte, né? E a gente já assistiu a primeira aula, no domingo atrasado, sobre a bem-aventurança, e nós estivemos abordando sobre a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus falou ali no monte, né? E que com certeza muitos alunos não sabiam, não compreendiam o significado do que era bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, aqueles que são pobres de espírito, né? Os que são pobres de espírito. Então, com certeza, nós estivemos, com a ajuda do Espírito Santo, compreendendo, desvendando o significado, né,
da primeira etapa da bem-aventurança, que justamente fala sobre quem realmente são os pobres espirituais, né? Os pobres espiritualmente falando, porque o Senhor disse da seguinte maneira: bem-aventuradas as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. O reino do céu é delas, é dos pobres de espírito. E o pensamento de muitas pessoas vinha a tirar conclusões diferenciadas, das mais diversas. Pobre de espírito é aquele que não tem condições financeiras, aquele que é pobre, aquele que não tem dinheiro. Não tem nada a ver com isso, né? Pobre de espírito aquela pessoa que ela é fraca na fé, ela tosqueneja, ela sucumbe, ela estagna, ela para na fé, na obra, vai e volta, aquela coisa. Nada a ver com isso, certo? Nada a ver com isso. Ser pobre de espírito, nós compreendemos que ser pobre de espírito, na verdade, é ser uma pessoa que reconhece a necessidade, a pessoa que reconhece a necessidade de buscar em Deus a misericórdia, a graça, o perdão, a direção, a comunhão para todos os sentimentos, todos os sentidos da nossa vida, né? Em nossas vidas, enfim, é reconhecer que somos dependentes de Deus 100%. Somos dependentes de Deus 100% em todas as áreas da nossa vida, quer sejam materiais ou espirituais, né? Um exemplo nós podemos tirar quando Jesus falava daquela parábola do rico, do fariseu e do publicano, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, né, no versículo 9 ao 14, vimos que a primeira bem-aventurança fala de necessidade. Quanto a que veremos nessa segunda aula, nós faremos menção de sensibilidade, né? A primeira pobres de espírito é uma necessidade de cada um de buscar sempre ao Senhor, né? A necessidade de reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. O Senhor Jesus uma vez falou: sem mim nada podeis fazer. E quando nós nos achamos autossuficientes, fortes, né? Nós achamos ricos espiritualmente falando, nós podemos cair em nossa própria vaidade, né? Em nossa própria vaidade, porque João falava em uma das suas cartas, na primeira epístola, né? Que aquele que diz que não tem pecado, né? Ele está errado, comete erro, né? Está em trevas. Então, temos que sermos reconhecedores, né? Então Jesus também contou essa parábola, né, do fariseu e do publicano, para os que se achavam que eram muito bons e desprezavam os outros, né? Aqueles que se achavam os super crentes, né? Os prepotentes, né? Os já salvos, certo? Então o que diz? Olha só o que diz esse texto, rapidamente, para a gente já ir para outra lição. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem sou desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Aí apontou lá pro pobre do publicano, né? E se vangloriou, se achou que estava no patamar, numa condição mais elevada, né? Se achou que estava numa condição mais elevada porque ofertava, porque estava fazendo as coisas, né?
da palavra, dos quesitos da lei, e se achava já, intitulava-se uma pessoa diferente, melhor do que as outras. Jejuo 2 vezes por semana, e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho, versículo 12, né? E aí no versículo 13, vai falar do publicano, né? Mas o cobrador de impostos, que é o publicano, ele ficou de longe, né? E nem levantava o rosto para o céu. Ele não conseguia nem levantar o seu próprio rosto para o céu, gente. Né? Ele batia no peito, com a cabeça baixa, batia no peito e dizia: oh Deus, tem pena de mim, pois eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Lucas 18:14. Então, quantas pessoas se enganam dentro da igreja, dentro do âmbito espiritual, religiosas, né? Se achando que são autossuficientes e estão fazendo o modelo desse homem, né? Olha só para você ver, o modelo desse homem aqui, do fariseu, né, aqui na frente, e o publicano lá atrás, nem ousava levantar a cabeça, né, e dizia diante de Deus que era um pecador, né, que era um necessitado da misericórdia de Deus. Então, queridos, esse é o verdadeiro modelo do pobre de espírito. É aquele que reconhece que não é nada e que precisa se humilhar sempre, buscar ao Senhor. Eu preciso ir para a casa de Deus porque eu preciso alcançar uma bênção. Eu preciso alcançar. Não, você tem que ir para a casa do Senhor porque você tem que adorar aquele que te concebeu a salvação, que te deu o fôlego de vida, que te deu a graça salvífica na pessoa bendita de Yeshua, de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, vamos adentrar aqui a nossa segunda aula, do qual fala que bem-aventurados são os que choram, né? E vamos compreender aqui que tipo de choro é esse, né? Como é que será que eu estou enquadrado? Será que eu estou alinhado? Eu sou uma pessoa que eu choro muito, né? Eu choro muito. Será que é esse tipo de choro que o Senhor está querendo dizer, né? Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Será que esse tipo de choro é porque eu tenho pena dos pobres, dos necessitados? Será que esse choro é o choro que eu estou sofrendo, passando por tribulações? Aí eu dobro meu joelho, e aí eu choro, e eu peço ao Senhor por misericórdia. E será que é isso? Vamos ver à luz da palavra do Senhor, queridos, para que possamos ter a compreensão, né, do que é esse choro que o Senhor está falando, né? Do que é esse choro que o Senhor Jesus está referindo-se, né? E primeiramente, vamos ver um versículo aqui no livro do profeta Ezequiel, tá? No capítulo 36 e no versículo 26, nós vamos ver um versículo interessantíssimo aqui, certo?
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos que estão aí assistindo essa videoaula, tá? Olha só, Ezequiel 36, versículo 26. O que é que o Senhor diz? Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Ou seja, o povo de Israel naquele período, naquele tempo do profeta Ezequiel, estava com seu coração endurecido, pedrificado, não conseguia mais abrir ou ter a sensibilidade para as coisas de Deus, né? Não conseguiam mais, estavam com seus corações duros, a sua cerviz. E aí, quando eu vejo aqui, em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 3, talvez nós podemos ver um dos textos mais fortes no que se diz respeito à indignação que Deus tem tido com o seu povo, com o povo de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 3, olha só o que Deus está dizendo, gente. Deus está falando aqui, prestem atenção. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada. O meu povo não sabe nada. Repetindo, o boi conhece o seu dono. O boi conhece o seu dono. E o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Isso significa que existem situações, estados na vida do ser humano em que nós nos tornamos mais irracionais do que um boi, do que um jumento. Isso são palavras que Deus está descrevendo aqui. Porque o boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde o seu dono coloca o alimento, mas o meu povo não sabe de nada. Isso significa que o povo está insensível, está com seu coração endurecido, está preso diante de Deus. O povo só está querendo os seus deleites e estão esquecendo dos interesses de Deus. Você está entendendo? Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Olha que Paulo está dizendo aqui na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos ver aqui antecedente o versículo 1 e depois a gente repete o 2. Olha só o que é que Paulo fala a 1 Timóteo. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Então são pessoas com as suas mentes cauterizadas, travadas, incapazes de se mover para a verdade. Incapaz de se mover para a verdade. Pessoas insensíveis. E nós temos que tomar cuidado.
para que nós não venhamos estar com a mente compatível a essas pessoas nos últimos dias. É comprovado até cientificamente, analisando sobre a questão de pessoas que acabam não tendo a sensibilidade, né? Às vezes a gente fica perguntando quando a gente vê algumas tragédias, tipo serial killer que mata, corta, despedaça as pessoas e fazem aquele absurdo. A gente fica olhando assim, como é que um ser humano consegue fazer isso? E é comprovado já pela ciência, cientificamente, pelos neuros, né, pelos estudos da mente do ser humano, da psicologia, psicanálise, que comprovam que o bloqueio da parte da sensibilidade, né, do ser humano, de sentimentos, isso vem se referindo no caso de um serial killer que mata as vítimas, né, que esquarteja, e após fazer isso ele senta na mesa e conversa com você naturalmente como se nada tivesse acontecido, né? É um psicopata, né? Psicopata, como se nada tivesse acontecido. O fato é que o sistema límbico, hipotálamo, que tem uma chamada glândula, e nelas existem a amígdala, e quando acontece essa amígdala, ela criar, ou seja, ela pedrificar, porque acontece que quando a pessoa ela retém sentimentos, quando a pessoa ela começa a guardar rancores, quando a pessoa começa a ter tipos de problemas em que ela não se expressa, esse tipo essas amígdalas, elas começam a pedrificar, tá? Elas começam a pedrificar. E ela que faz a questão da emoção, da sensibilidade. Então, isso acaba bloqueando a área do sentimento. E por isso existe esse problema de não saber o limite do que deve ou não executar nas suas faculdades psíquicas para o bem e o mal. E o que é que isso tem a ver com a lição? Isso tem a ver que, espiritualmente falando, muitos de nós estamos dentro da casa de Deus, estamos dentro da igreja, só que estamos com o nosso coração pedrificado, estamos com os nossos sentimentos pedrificados, nós não ouvimos mais a voz de Deus. Você lembra da passagem que foi lida lá em Isaías, né? Que o boi conhece o seu dono, que o jumento, né, sabe onde o dono põe o seu alimento, mas o meu povo não me conhece. Muitas vezes você está na casa de Deus, você vai para o culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas você não sabe nem o motivo que você está lá. Eu acho que eu estou porque eu acho bonito, acho que eu estou porque eu estou para alcançar uma graça, para alcançar um milagre, para alcançar alguma coisa, e etc, 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 e você acaba saindo do verdadeiro sentido, tá? Acaba saindo do verdadeiro sentido do que a palavra está querendo dizer, do que a palavra do Senhor está querendo transmitir. Sinal de tristeza, né? O sinal de tristeza que nós vemos aqui é como se fosse um paradoxo, certo? É como se fosse um paradoxo. Essa passagem que Jesus fala, esse versículo 4, bem-aventurados os que choram, né? Bem-aventurados os que choram. Podemos dizer que ele é um dos versículos mais profundos em que se fala sobre um paradoxo. Como assim? Porque nós precisamos entender
O que Jesus está querendo se referir? A que choro é esse? Né? A que tipo de choro é esse? Um paradoxo nada mais é do que uma figura de linguagem ou de pensamento, né? É a expressão de uma ideia contraste, de uma oposição incoerente por apresentar elementos que se contradizem, tá? Que se contradizem. Então, há aqui um paradoxo. Qual é o paradoxo, pastor? O paradoxo é o seguinte: felizes os que choram. Mas melhor para você entender, Jesus estava dizendo: felizes os infelizes. Felizes os tristes. Não dá um contraste? Não dá um nó na cabeça da gente? Como é que pode? Feliz? Se eu chorar, eu vou ser feliz? Eu vou me tornar feliz? Se eu ficar triste? Né? Na Septuaginta, né, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego, para a linguagem grega, que foi lá na Alexandria, né, traduzida por aproximadamente 70 homens, né, que traduziram o hebraico para o grego, eles trouxeram essa tradução, né, que nem todos que choram são infelizes, e nem todos que são felizes são felizes. Jesus, quando ele falava sobre essa bem-aventurança, ele se opõe a tudo quanto nós conhecemos, né? Se opõe a tudo quanto nós conhecemos. O pastor Hernandes Dias Lopes, né, conhecido, pastor presbiteriano, ele fala que toda a estrutura da nossa vida, ela vai em busca do prazer, né? Em busca do dinheiro, em busca do entusiasmo, da diversão, do entretenimento, né? É uma expressão do desejo do mundo de evitar, né? De evitar. Enquanto Jesus fala sobre chorar, prantear, o mundo e o seu sistema diz: chora não, não fica assim não, né? Não fica dessa maneira. Mas Jesus manda você chorar. Mas chorar por quê? Eu não estou com vontade de chorar, né? Eu não estou com vontade de chorar. Eu não estou com vontade de prantear. Veja bem, nós vamos ver a definição disso, tá? Nós vamos ver a definição disso. Um comentarista conhecido internacionalmente, especialista do Novo Testamento, William Beckley, ele traz uma ideia principal desse texto do capítulo 5, do versículo 4. Segundo a sua narrativa, ele diz que é o homem que está, o bem-aventurado que chora, é o homem que está profundamente, olha só, entristecido, desesperadamente por seu pecado e da sua iniquidade. Nesse sentido, sim, felizes os entristecidos por seus pecados. Aí nós começamos a entender. Porque no grego, se você for no original grego, há 9 tipos de sofrimentos, né? Há 9 tipos de 9 maneiras que se interpretam o choro, o sofrimento. Mas nós queremos dizer para você que esse choro, esse lamento, esse pranto, ele é o mais profundo, e nós vamos ver aqui o sentido dele. Por que Jesus estava falando que felizes são os que choram, né? Os que pranteiam, os que vivem chorando. Feliz. Chora por quê?
Será que é porque eu tenho que chorar mais para poder eu conseguir um emprego melhor? Será que eu tenho que chorar mais para eu poder ter uma casa, para eu poder ser feliz na minha vida financeira ou na minha vida conjugal? Será? O que é que está acontecendo, né? Mas não é nada disso que o Senhor Jesus está falando. Jesus Cristo está falando que mais do que feliz, bem-aventurado é os que choram, tá? É os que choram, porque esse choro é o choro do reconhecimento das nossas misérias, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, da nossa vida que estava sendo destinada à destruição eterna. E quem entende o que é salvação, quem entende o que significa o que Cristo fez lá na cruz do Calvário, vai ter o entendimento do que é chorar pelos seus pecados, chorar pelas suas misérias. Mas o Senhor Jesus não já perdoou os meus pecados? O Senhor Jesus não já me perdoou? Para que chorar, né? Muitos podem até perguntar isso. Mas todos os dias nós cometemos erros, falhas, pecamos. Por quê? Porque estamos ainda em um corpo chamado corpo da corruptibilidade, corpo corruptível, um corpo em que eu posso ter raiva, um corpo em que eu posso ter desejos errôneos, um corpo em que eu estou sujeito a contar uma mentira, um corpo em que eu, por muitas vezes, posso omitir, deixar de pagar um compromisso para poder fazer uma diversão, enquanto que eu deixei alguém que estava lá precisando de honrar o compromisso. Eu pequei. Então nós pecamos por várias coisas na nossa vida. E o Senhor diz que felizes são os que choram. É quando você faz o mesmo papel daquele publicano, não hipocritamente, mas de reconhecer e se prostrar ao Senhor. E começa a falar: Senhor, meu dia foi assim, eu fiz isso, eu preciso do teu perdão, da tua misericórdia. E quando você entra na dimensão de Deus, você começa a ter a sensibilidade. E quando vem a sensibilidade do Espírito, as lágrimas caem do rosto e você não contém. Você não se contém. E você começa a chorar, a prantear diante do Senhor. Que espécie de tristeza é essa? De choro é isso que Jesus fala, né? Então, é um comentário de um puritano, o Thomas Watson, tá? Ele dá o seguinte parecer: a palavra que Jesus define para choro Thomas Watson, ele diz assim: significa profundamente prantear um morto. Prantear um morto. É a ideia de uma aflição profunda, de tal maneira que não se pode ocultar o choro, que não se pode esconder aquele choro. Está entendendo? Será que as pessoas, nesses últimos dias, estão pranteando, estão chorando, estão se lamentando pelas suas misérias, pelos seus pecados? Será que estão indo para as orações, dobrando seus joelhos nos templos, ou até em casa mesmo, dobrando seu joelho e reconhecendo as suas falhas, suas iniquidades e chorando diante do Senhor? Se nós não estamos fazendo isso, então nós não estamos enquadrados no capítulo 5, no versículo 4, porque felizes, bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que choram, porque eles serão consolados.
É como diz a letra da música do pastor Oséias de Paula, né? Que falava, entrei no templo, eu dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor, desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé e sem amor. E aí ele fala na letra, ajoelhado, eu senti os meus pecados e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, mesmo sem ser merecido, eu estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Né? Aí o refrão diz, porém Jesus não me esquece, o pecador que padece, mas não tem a alegria em pecar. Será que você é essa pessoa que não tem alegria, que não tem prazer em pecar? Que você comete algum erro e você vê que você cometeu, oh Senhor, tem misericórdia de mim, eu cometi um erro, eu cometi um pecado, tem compaixão da minha vida. Você precisa ter essa sensibilidade. Você tem que entrar nessa dimensão para que você possa se encaixar no que Jesus estava falando. Bem-aventurados que choram. Chorar. A língua mais forte do termo do grego para denotar dor e sofrimento. É comparada ao livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 34. Em Gênesis 37, versículo 34, fala que os filhos de Jacó trouxeram uma notícia triste para o seu pai. Pai, teu filho, que tu tanto amas, o José, infelizmente ele está morto. As feras comeram ele lá. Trouxe aqui só a túnica dele aqui, sanguentada. A palavra fala que Jacó, ele chorou profundamente, ele chorou com muita dor e por muito tempo Jacó sofreu, chorou e pranteou. Então, se você quer saber o sentido desse choro, se alinhe com esse choro de Gênesis 37 e 34. Muito bem, porque a sensibilidade faz o crente saber como Deus o ama. John MacArthur descreve o choro dizendo da seguinte maneira: usadas por Jesus, é a mais forte dentre as 9 palavras gregas na Bíblia para descrever o sofrimento. John Stroud, ele fala que os que receberam a palavra do consolo não são, em primeiro lugar, os que tiveram a perda de uma pessoa querida, de um ente querido, mas aqueles que perderam a perda da inocência da justiça. Que perderam a inocência da justiça, que perderam a comunhão com o Pai, que caíram lá no jardim da inocência. E se você pergunta assim, professor, mas eu nunca senti esse choro, eu nunca senti a necessidade de chorar pelos meus pecados, eu nunca pranteei a Deus pelas minhas misérias, pelo mal que eu fiz. Mas tem tanta gente que tem facilidade de apontar pecado do outro,
Ah, fulano tá bebendo, fulano tá usando droga novamente, fulano tá adulterando, fulano tá saindo com Beltrano. Eu quero dizer a você que você tem que olhar para você próprio. Dobre os seus joelhos, pranteie, olhe para si e peça misericórdia, chore diante do Senhor. Houve episódios na própria palavra de Deus, como um profeta Isaías, que chorava pelo povo de Israel, mas também que se incluía como miserável pecador. Tem misericórdia de nós, Senhor. E quantas vezes nós achamos que estamos tão bem, que estamos melhor do que o outro. Quantas vezes nós queremos nos autoavaliar e dizer assim, eu estou indo para a igreja, eu estou frequentando o culto, eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou pregando, eu estou ajudando, administrando, fazendo exercícios da obra do Senhor, estou dizimando, eu estou cooperando, eu estou ofertando, eu estou me voluntariando. Mas aí o Senhor olha muitas vezes para nós como olha para a igreja de Éfeso, lá no livro do Apocalipse, capítulo 2. Reconheceu que aquela igreja tinha muitas obras, porém ela tinha esquecido do primeiro amor. Então nós temos que lembrar do primeiro amor. Mas se você disser assim, eu nunca senti a necessidade, eu nunca chorei, eu nunca pranteei pelos meus pecados, então isso é preocupante. Isso significa que você possivelmente pode estar sendo um zumbi ambulante na religiosidade. Você pode estar sendo comparado ao fariseu que apontava para o publicano, que era cobrador de impostos, e se achava já um morador do reino dos céus. Enquanto que aquele lá, o publicano, o cobrador, o errado, estava batendo a mão no peito e nem olhava para o céu e começava a chorar e pedir misericórdia ao Senhor. E Jesus, ao concluir a parábola, disse que aquele lá, é o que tinha ido em paz, porque Deus havia ouvido a sua oração e perdoado o seu pecado. Está entendendo? Então, nós precisamos ter a nossa própria experiência pessoal com o Senhor, e a palavra do Senhor está nos dando a direção, está nos dando o norte, para que nós possamos seguir da maneira correta, da maneira certa. Nem todos os que choram são felizes, e nem todos os que choram serão consolados. Nem todos os que choram serão consolados. Porque se você tiver o entendimento que é qualquer tipo de choro, nos hospitais estão cheios de gente chorando. Umas de dor, outras que estão morrendo. No IML está cheio de gente chorando, reconhecendo o corpo dos seus parentes. Em vários cantos tem gente chorando. Se fosse apenas um choro natural, você acha que todas essas pessoas não seriam atendidas? Não é o choro da perda do luto,
mas do arrependimento. E é isso que nós precisamos ter, essa identidade do choro do arrependimento. Thomas Watson fala que o choro carnal, em que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não a perda da pureza, da comunhão com Deus, é igualável ao choro de Judas, o choro diabólico, porque foi um choro de remorso. E esse choro poderá te levar à perdição, porque vai te enganar. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, fala que a tristeza do mundo produz morte. E nós vemos alguns exemplos na Bíblia de choros que não correspondem a esse choro que Jesus estava falando na bem-aventurança. Um exemplo deles é 2 Samuel, capítulo 13, versículo 12, fala de Aminon, filho de Davi. Esse elemento, ele chorou. Sabe por quê? Porque ele estava apaixonado pela sua irmã e ele queria possuir ela. E ele só parou quando deitou-se com a sua irmã Tamar. Ele só parou quando deitou-se com a sua irmã. Aí cessou o choro. Por quê? Porque era o choro da fome, da sede, do pecado. Olha só em 1 Reis, capítulo 1, versículo 4, né? O rei Acabe, ele começou a cobiçar, né, a propriedade de um cidadão e só parou de chorar quando tomou a vinha de Nabote. Quantas pessoas estão chorando por coisas ruins? Quantas pessoas estão chorando porque querem pecar? Desgraça, né? Qual o teu choro? O meu choro é porque eu quero fazer isso, mas mamãe e papai não deixam, porque diz que é errado. E aí eu estou chorando. Então você está chorando por causa de um desejo que não é arrependimento da tua alma com Deus, que não é reconhecendo a Deus as tuas misérias. Está entendendo? Faraó, em Êxodo 14, versículo 15, por ter libertado o povo de Israel, né? Chorou de remorso, chorou bastante. Judas Iscariotes e assim tantos outros que choraram. John MacArthur fala também mais uma vez: como posso me tornar alguém que chora assim? Como eu posso me tornar uma pessoa que chora, né? Me tornar um dos que choram para ser consolado. Primeiramente, livre-se dos empecilhos que o impedem de perceber o pecado na sua vida. Livre-se dos empecilhos que o impedem de perceber o pecado na sua vida. Porque quando você abraça o que é errado e não quer largar dele, você vai perder a sensibilidade. Não vai ouvir mais a voz de Deus. Você lembra lá do versículo no começo lá? O boi conhece o dono. O jumento sabe onde o dono coloca o alimento. Mas o meu povo não escuta a minha voz. O povo não sabe de nada. O meu povo não sabe de nada. O meu povo é pior do que boi, do que burro. E você?
Como você se encontra? Se você não está ouvindo a voz de Deus, se você não está aprendendo a ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e reconhecer as tuas misérias e chorar pelas desgraças que tu tem cometido dia após dia, tu é pior do que um boi, do que um jumento. E eu também. Porque a palavra fala para nós, em modo geral. Enquanto muitos estão achando que tem que chorar para abrir porta de não sei o que, de chave de carro, de casa, de casamento, de noivado, de empreendimento, disso, aquilo, outro, ninguém está aprendendo a chorar pelas suas misérias. E aí Deus tem que ter paciência, né? Não, mas agora eu estou chorando porque tá pesada a luta, a tribulação tá pesada. Mas não é esse choro não, de crocodilo não. Esse choro aí foi porque o papai abaixou a mão. Tem que apanhar é mais. Tu tem que reconhecer sem que Deus abaixe a mão. Tá entendendo? Que é para quando tu estiver bem, se achando bem espiritualmente, tu não esqueça do teu Criador todo dia que tu precisa pedir misericórdia a Ele. Como posso me tornar um dos que choram para ser consolado? Existem máscaras em nós. Criamos camadas que vão endurecendo o coração, de tal forma que paramos de perceber o pecado em nós. Você se lembra lá do começo, que a gente conversou, que a gente falou, né? Sobre a questão do serial killer, aquele problema psíquico que dá, que a pessoa vai guardando mágoa, ódio, remorso e tudo mais, e aí começa a dar aquela doença, aquele problema em que aquela amígdala, aquela começa a pedrificar, e aí não passa mais para o cérebro o discernimento, né? Do que é certo, do que é errado, né? Do que eu não posso fazer, eu posso deixar de fazer. E aí mata, esquarteja, corta em tirinha e tudo, e bota na geladeira, só falta comer. E aí senta na mesa e conversa com você naturalmente, como se nada tivesse acontecido. E assim tem acontecido com muitos cristãos, que peca, comete o pecado, faz atrocidade e pega o microfone e vai a louvar a Deus, né? E pega e vai na igreja e começa a cantar, a pular e a se alegrar e tá mil maravilha, enquanto que Deus está olhando ali um psicopata insensível que não sente a presença dele e que não reconhece as suas misérias, que não chora e que não vai ser consolado nunca pelo Senhor, porque não se humilha diante do Senhor. Não chora pelos seus pecados, pelas suas misérias. Lembra as palavras do Senhor? Indo para o Calvário. Não choreis por mim. Chorem pelos seus filhos, Israel. Né? Chorem por eles, não por mim. Criamos outros nomes, desculpas, jogamos culpa em alguém, mas não queremos chorar por nossos pecados, né? Não queremos chorar por nossos pecados. Jeremias capítulo 18, versículo 12. Cuidado com o desespero. Quando você lê lá, você vai ver, tenha cuidado com o desespero. O desespero faz com que nós venhamos a não ter a sensibilidade e a fazermos a coisa precipitada. Tenha calma. Pare. Porque às vezes nós nos desesperamos e dizemos, não tem mais jeito. Tem sim. Se nós chorarmos diante da presença do Senhor, se nós abrirmos o coração da sensibilidade,
se nós tirarmos a soberba, né? Ou seja, eu posso controlar meu pecado. Tem pessoas que fazem pior, pessoas que são dessa forma, né? Eu posso controlar o meu pecado. Tem pessoas que fazem coisas muito mais pior. Jesus não está esperando que você venha avaliar se o teu pecado é menor do que aquele que está lá fora. Não. Ele quer que você ore e chore por ti mesmo. E se puderes chorar pelo teu próximo, pelo teu irmão, melhor ainda. Porque serás misericordioso e alcançarás misericórdia também diante do Senhor. Então, essa foi a nossa segunda aula, né? Que está baseada no capítulo 5, versículo 4 do Evangelho de Mateus. Felizes os que choram, porque eles serão consolados, né? Então, vimos a primeira lição, que bem-aventurado são os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino do céu. Ou seja, aqueles que reconhecem, né? Aqueles que reconhecem, ou seja, a necessidade, entendem a necessidade. Enquanto que esse segundo agora fala da sensibilidade. Então, você tem sido sensível para tantas coisas da sua vida? Seja sensível também para reconhecer os teus erros, tá? Para reconhecer as tuas maldades, o que você tem agredido ao Senhor com as tuas falhas, com os teus erros. Não importa a sua posição eclesiástica, se você é pastor, se você é apóstolo, se você é bispo, seja lá quem você for, todos precisamos chorar diante do Senhor todos os dias e reconhecer os nossos pecados, as nossas misérias, porque Ele fala dessa forma individual com cada um daqueles que realmente querem conquistar o reino dos céus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta aula de hoje, que o Senhor possa nos conceder misericórdia, graça, perdão por nossas vidas, por nossas falhas, por nossos pecados, e nos dá, Senhor, a sensibilidade, nos dá, Senhor, novamente aqueles que não têm mais essa sensibilidade, que o Senhor possa conceder. Quebra o coração de pedra, como o Senhor falou lá no livro do profeta Ezequiel: eu irei transformar o coração de pedra do meu povo em coração de carne, eu colocarei espírito neles. Assim faz com o teu povo por essa geração desses dias, Senhor. Ó Pai, muitos não têm, Senhor, entendido a interpretação da tua palavra e têm feito coisas contrárias, rumos diferenciáveis, mas a tua palavra que está chegando a vidas e a lares, não somente na data de hoje, mas quem assim assistir esta aula, ó Senhor, neste ano 2023, 2024, 2025, 2030, que o Senhor possa falar com a sua essência e que essa pessoa possa, Senhor, assim, ó Pai, mudar o seu conceito e entender que nós precisamos todos os dias. Assim como o Mestre disse, que a cada dia tome a sua cruz, negue a si próprio, as suas vontades, e me siga. Assim, Senhor, possamos aprender os passos do Mestre, porque Ele nos guiará às mansões celestiais. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Deus Pai. Muito obrigado, Deus Filho, e muito obrigado, Deus Espírito Santo, pela tua cooperação. Para a honra e a glória do Senhor, nós te agradecemos. Amém. Shalom, Adonai a todos, e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Amém.